Saudações, me chamo Rafael Carvalho, sou do IFCE de Campus, Fortaleza, e atuo na licenciatura em Artes Visuais. Apresentarei o trabalho Sigbert Franklin, Mirada, Miríade, Miragem e Imagem Serpente. Esta ensaística mira um recorte da obra do artista cearense Sigbert Franklin, a saber, a série Retratos de Família. Evoca conceitos da história da arte, uma abordagem a partir de Abvar. Articulamos a montagem como saber visual e postura metodológica. Com as imagens assentes nas condições de transcinema e condição pós-média, observamos no trânsito entre imagens a presença de elementos arcaizantes que se efetivam entre a imagem fixa e a imagem em movimento, e seu devir à imagem serpente. Mirada aos retratos de família, como recorte, aufere expressar a abertura de campo intersticial, elementos cambiantes e heterogêneos, assim posto, a miríade de camadas conceituais, poéticas e requietas e, sobremaneira, os atratores que fazem das imagens desta série uma miragem. Um convite ao movimento, considerando as linguagens e seus atravessamentos formais, borramentos de fronteiras, deslocamentos e deslizamentos entre estratos, que percebemos as aberturas de sentido que aduzem a passeios em campo ampliado. Deste modo, o trânsito e a passagem entre as linguagens inferem no corpo da imagem uma carga genética híbrida, focalizando uma híbris descomedida, mais ligada ao nomadismo que à fixidez territorial de uma linguagem específica. Kátia Maciel nos fala de uma imagem que atravessa as linguagens e se efetiva no fluxo do chamado transcinemas. Aduz para uma situação de suspensão mais ligada à poesia que ao intelecto, um fluxo, um movimento, uma chuva lambe as imagens. Anne Carson, na obra Autobiografia do Vermelho, em dado momento nos faz ler, aspas, houve a chuva? Ele disse, chuva? Gerião ajustou os fones de ouvido. O som era quente como uma cor lá dentro. Era a temporada das monções, disse Heracles. Cinzas vulcânicas e fogo se misturavam em pleno ar com a chuva. Morder o possível. Com a devida referência e reverência ao que nos escreve Paul Valéry e suas imagens da serpente, dizemos, mordemos o que podemos. Em cada dente do ofídio, que morde e remorde a própria cauda e se espanta com o ofício, vemos a pena, a ponta e a tinta. Apresentaremos formulações breves acerca do contributo de Warburg e sua presença. Contudo, o protagonismo dessa escrita são as imagens articuladas em e a partir de Sigbert Franklin. Do pensamento visual em Sigbert Franklin. Montagem como saber visual, articulação formal dos elementos visuais, presença arcaizante e citação ao pré-cinema, além de aparições e posturas rebeldes. A articulação de camadas que estratificam elementos que se contagiam para a formulação e apresentação de um pensamento visual. A montagem de elementos variados, vemos nas camadas de acetato, papel, carimbos, reproduções fotográficas e linhas vermelhas que desenham e grafam no tecido da imagem, grafismos. O retrato, como os dos gêneros artísticos mais acessados e produzidos ao longo do arco civilizatório, encontra morada em nosso cotidiano. Documentos pessoais, perfis de sites e redes sociais, por exemplo. E aqui encontra corporização de mesa de trabalho em montagem. Grampos prendem e atravessam as imagens. Ocres, como tempo em passagem, como a cor quente da chuva dita por Heracles, a Gerião, no poema de Anne Carson. A postura do inespecífico se apresenta enquanto interstício, quando a imagem opera em mais de uma linguagem. Melhor dizendo, a imagem transita entre as camadas discursivas apresentadas independente da linguagem e se efetiva no trânsito entre imagens. De tal maneira, as imagens entrecosturam em si modulações que apresentam partituras, imagens de um esquema ósseo humano, imagem de uma coluna vertebral ou ainda um labirinto, blocos de cor. As camadas apresentadas nas colagens entre as imagens e entre tempos diversos, entre distintos estratos de sentidos em ritmo de colagem, esta manifestação de contágio. Apresentamos em nível de hipótese como a presença de uma versão de Narleben de Abvar. Notamos uma relação com a imagem em movimento, ou ainda sua relação e condição pré-cinematográfica com o movimento de cronofotografia, na movimentação do felino que sutil atravessa a imagem no canto inferior esquerdo.
Gerião. Gerião é esta figura monstruosa, híbrida, como as imagens de Sigbert Franklin. Desta vez, a imagem é realizada por Gustave Doré. Uma série de gravuras realizadas entre 1861 e 1868, que ilustram a obra Divina Comédia, do ano 1472, de Dante Alighieri. Dante e Virgílio estão a observar as danações de membros de famílias que carregam seus brasões no pescoço, como narra o canto 17º do Inferno. A presença arcaizante se percebe ao olharmos para a imagem que torna visível as múltiplas camadas em seus diversos materiais. A presença do antigo na imagem de Gerião, entre as imagens nos retratos, como uma sobreposição, não apenas em sua relação espacial e imagética, sobretudo, uma relação temporal que explicita a anacronia em um corpus fantasmal. Espaço atravessado. Tempo de coração sagrado e espinho de metal. Alfinete, que atravessa camadas e temporalidades. Selos. Pequenos adesivos de corpos de halterofilistas. Olhos moralizados. Perto deste coração inquieto e das imagens de serpente, nos fala Mona Gadelha em sua dissertação. Aspas. Lúcio Ricardo, Sigbert Franklin e eu conduzimos uma transgressão com nossa música, munidos pelo fogo do desejo de não seguir uma linha reta, mas prestando atenção nos desvios, rompendo a fronteira, sobretudo o sonho da mudança em que almejávamos um mundo mais livre e a possibilidade de experimentar uma criação artística sem limites, em diálogo com outras linguagens. As dissidências não são apenas apresentadas nas imagens, estão além delas, borrando e habitando fronteiras, o que se manifesta como uma posição contracolonial, distoante de uma narrativa sudestinamente centrada. Esboço de finalização. Quase cinema, potência da entreimagem e seus percursos incontíveis, como os dentes do ofídio que encontram a própria cauda. As imagens aqui apresentadas ganham contornos e imagens serpenteantes pelas camadas de peles estratificadas. Processos que reclamam atemporalidades e anacronias. Ranhura de timbre, no qual o verso se encaixa como um risco, do poema e do desenho da vida incontível das formas e das extensas, inúmeras e irremediáveis formas de vida. Uma incontível revolta à forma.